Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão com o Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para celebrarmos dignamente estes sagrados mistérios, peçamos perdão a Deus dos nossos pecados, rezando juntos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e Eterno, tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Hoje rezamos esta Eucaristia, intenção da família de Gouveia, pelas intenções de Andréia e Damien, intenção pelas famílias Oliveira e Tavares, intenção pelos jovens, pelas intenções de Rita e Saúl, intenção pelos nossos irmãos doentes, Zélia Coelho, Senhor Costa, Carlos Gouveia, Irene Gouveia. Ação de graças pelo dom da vida de Chiara de Gânia. Rezamos pedindo que Deus conceda o descanso eterno aos nossos irmãos, à alma dos nossos irmãos que já partiram do nosso convívio. Jéssica Ramos, Mário Jardim e pelas almas do purgatório. Hoje a Igreja celebra a memória de São Cornélio e São Cipriano, mártires. Senhor, que destes ao vosso povo em São Cornélio e São Cipriano, pastores dedicados e mártires invencíveis, conceder-nos por sua intercessão que, fortalecidos pela fé, trabalhemos incansavelmente pela unidade da Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, aspirai com ardor os dons espirituais mais elevados. Vou mostrar-vos um caminho de perfeição que ultrapassa tudo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que ressoa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu possua a plenitude da fé, a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. Ainda que distribua todos os meus bens aos famintos e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada me aproveita. A caridade é paciente, a caridade é benigna, não é invejosa, não é altiva nem orgulhosa, não é inconveniente, não procura o próprio interesse, não se irrita,
não guarda ressentimento, não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O dom da profecia acabará, o dom das línguas há de cessar, a ciência desaparecerá, mas a caridade não acaba nunca. De maneira imperfeita conhecemos, de maneira imperfeita profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Mas quando me fiz homem, deixei o que era infantil. Agora vemos como num espelho e de maneira confusa. Depois veremos face a face. Agora conheço de maneira imperfeita. Depois conhecerei como sou conhecido. Agora permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior de todas é a caridade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Louvai o Senhor com a cítara, cantai-lhe salmos ao som da harpa, cantai-lhe um cântico novo, cantai-lhe com arte e com a alma. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. A palavra do Senhor é reta, da fidelidade nascem as suas obras. Ela ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus, o povo que escolheu para a sua herança. Desça sobre nós a vossa bondade, porque vós esperamos, Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vós tendes palavras de vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: a quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem se parecem? São como as crianças, que sentadas na praça, falam umas com as outras, dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Entoamos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia nem bebia vinho, e vós dizeis: tem um demônio com ele. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: é um glutão e um ébrio, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos,
A primeira leitura de hoje é muito conhecida e quase sempre quando celebramos casamento vem esta leitura, porque o apóstolo Paulo descreve de um modo tão familiar, tão cercano, tão próximo nosso, esse mandamento do amor, a vivência do amor. E acredito que você já tem bebido desta leitura, desta espiritualidade, porque muitas vezes falamos disso realmente, que o amor é paciente, que o amor é prestativo, que o amor desculpa, que quem ama desculpa, que quem ama perdoa, que quem ama é serviçal, que quem ama... Tudo isto que o apóstolo Paulo fala hoje na leitura, utilizando a palavra caridade, mas caridade na Bíblia é sinônimo de amor. No Salmo, no salmista, tem uma afirmação muito feliz hoje para nós, dizendo que feliz é o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Gente, nós somos a herança do Senhor, pertencemos a Ele. Agora acontece que muitas vezes muitos de nós nos comportamos como crianças, de um modo, sei lá, talvez a palavra seria infantil, como esse comportamento das crianças que Jesus Cristo descreve na leitura do Evangelho. Como assim, padre? A leitura do Evangelho está muito clara. Certamente Jesus, muito atento, observava as crianças a brincar na praça. E as crianças a brincar na praça, as crianças brincam daquilo que elas vivenciam no dia a dia. E certamente elas já tinham vivenciado casamentos, situações difíceis, tipo velório, exílio. Então tinha aquele grupinho de crianças que nada lhes agradavam. Se eles cantassem músicas de dança, tipo aquelas danças de casamento que as crianças participavam, aquelas não brincavam. Se cantassem algum coro, alguma coisa melosa, que seria para chorar, de brincadeirinha, na brincadeira de criança, aqueles também não gostavam. E sabe que ainda hoje na igreja, infelizmente tem gente desse tipo, que nada lhe agrada, nada está bem, de tudo reclama. Isso também em casa, no trabalho. Tem gente que vive sempre nesta perspectiva da negatividade. Tudo nega, nada está bem. Eu sei que é verdade que estamos mergulhados. Este período de pandemia nos mergulhou em muitas crises. Há muitos estão aí afogados em muitas crises de diversos modos, financeiros, familiar, tantas crises, meu Deus, de saúde. Eu sei, isso é uma realidade hoje presente, mas também é verdade que tem gente que nada presta. Você pode fazer tudo para agradar, mas nada está bem, nada presta. Parecendo essas crianças que Jesus descreveu. Se convidam para brincar de cantos, coisas animadas, brincadeira de rodas, não querem. Ok, não querem, então vamos brincar de coisas tristes. Também não querem. E Jesus depois aponta que naquele tempo veio João Batista, aquele profeta, de muita austeridade. Vivia lá no deserto, se alimentava do que ali tinha, gafanhotos, mel silvestre, não incomodava nada nem a ninguém, nesse sentido da autossustentação do apostolado de João.
Mas muitos não gostavam de João. E aquele tem um espírito, aquele tem um demônio com ele. Porque João falava, a pregação de João era muito rígida. Convertei-vos e crede, o reino do céu está próximo, a conversão, se batizem. Era uma pregação muito assim, rigorosa. Depois aparece Jesus e muitos não gostaram de João Batista, né? Veja a morte dele, degolado. Depois aparece Jesus, muito sociável, muito doce, muito amável. Aonde ele estava, muita gente queria estar ali a ouvir. Se aproximava dos leprosos, dos pecadores, ia almoçar, ia fazer refeição na casa dos pecadores, de Mateus, de Zaqueu, permitia ser tocado por quem estava doente. Também não gostaram. Os dois opostos, um muito rígido, muito ascético, muito não gostaram de Beelzebul. E de Jesus, que ia à casa do povo, que fazia refeição com eles, que caminhava com eles, estava onde estava o povo. Eles diziam: esse é um cachaceiro, esse é um bebarrão, vive aí a beber só vinhos, esse come, é amigo dos pecadores. Sabe, sempre existiu esta gente com esse comportamento, como dizia Jesus, infantil, que nada lhe agrada, que nada está bem, que está sempre a criticar, que é sempre a turma do contra, sempre do contra. Então rezo e peço a Deus nesta Eucaristia, quando a igreja celebra São Cornélio e São Cipriano, que nós possamos, a exemplo da vida dos santos, o nosso referencial é Cristo, nós seguimos a Cristo, a igreja segue o seu mestre, que é Jesus. Agora, os santos, dizia Padre Zezinho em uma de suas canções, os santos são setas que nos indicam o caminho para chegar no céu, cada um com seu modo de vida, com suas virtudes humanas, com suas virtudes teologais, sei lá, aquilo que eles vivenciaram e que fizeram com que chegassem a este grau da santidade. Por isso eu rezo e peço a Deus nesta Eucaristia que nós possamos, a exemplo de São Cornélio e São Cipriano, moldar a nossa vida, gente, com virtudes que nos faça tornar adultos espiritualmente, maduros espiritualmente, para um dia também nós alcançarmos esta graça da santidade. Nunca esqueçam desta palavra hoje proclamada para nós, que nós somos a herança do Senhor, pertencemos a Ele, e Deus é amor. E se nós a Ele pertencemos, nós devemos, como o apóstolo Paulo tão bem descreveu hoje na primeira leitura, viver esta prática da caridade, do amor fraterno. O Senhor vivifica e renova continuamente a sua igreja com múltiplos dons, para que seja a expressão viva e eficaz do amor de Deus entre nós. Por isso convido a dirigirmos a Ele, animados pelo Espírito Santo e pelo desejo ardente de nos confortarmos com o seu Filho Jesus Cristo, dizendo: Deus de caridade, ouvi-nos. Deus de caridade, ouvi-nos. Para que a comunidade dos crentes seja um corpo harmonioso e viva na fraternidade, na liberdade e na paz do ressuscitado,
Oremos, irmãos. Deus de caridade, ouvi-nos. Para que a humanidade viva em concórdia e na esperança de Cristo Salvador, princípio e fim de toda a criação, oremos, irmãos. Deus de caridade, ouvi-nos. Para que os ministros da Igreja, irradiando a luz da palavra com sabedoria e autoridade, espalhem igualmente o perfume da caridade, oremos, irmãos. Deus de caridade, ouvi-nos. Para que o decorrer harmonioso dos dias, no meio de cansaços e esperanças, nos ensina a docilidade de Maria e a obediência amorosa de Cristo, oremos, irmãos. Deus de caridade, ouvi-nos. Para que, transformados pela força deste sacramento, através da conversão pessoal, colaboremos na renovação do mundo, na verdade e no amor, oremos, irmãos. Deus de caridade, ouvi-nos. Acolhei, Senhor, a nossa súplica, vós que sois um Deus de bondade e de misericórdia. Isto vos pedimos por intermédio do vosso Filho Jesus Cristo, enviado ao mundo para a salvação de todos, e agora vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós vai se tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós vai se tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Lava-me, Senhor, das minhas faltas e purifica dos meus pecados. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito a Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, a oblação do vosso povo, ao celebrarmos a paixão dos santos mártires, e fazei que este divino sacramento, que São Cornélio e São Cipriano deu tão admirável fortaleza na perseguição, nos dê também a nós invencível fortaleza na adversidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, é nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte, por Jesus Cristo, vosso Filho. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Viveu a condição humana em tudo igual a nós, menos no pecado. Anunciou a salvação aos pobres, a libertação aos oprimidos. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graça, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitis na vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Bute, o seu auxiliar Danco, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição: Jéssica Ramos, Mário Jardim, as almas do purgatório, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Cornélio, São Cipriano, Santo Antônio, São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Mariaco, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra eu serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna.
Oremos. Pela participação nestes santos mistérios, aumentai em nós, Senhor, o vosso espírito de fortaleza, para que, a exemplo dos santos mártires Cornélio e Cipriano, demos testemunho da verdade do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.